O papel da mulher no Brasil colonial era fortemente ligado à vida doméstica, com foco na educação dos filhos e na manutenção da casa. Elas foram peças fundamentais para a construção da nova terra, pois cabia à mulher a maternidade para que os portugueses e seus descendentes povoassem a colônia. A educação feminina, escassa e restrita a conventos ou ensinamentos domésticos, fazia parte de uma política de exclusão que consolidava o poder patriarcal. Durante os tempos do Império, um pequeno número de mulheres se destacava diante da vida social e política, mas a maioria vivia em situação de inferioridade, submissão e violência. No final do século XIX, expressões femininas começam a ser notadas tanto na literatura quanto em outros setores da vida pública. Neste contexto, este episódio de Memórias da Cidade mostra a evolução da mulher em Campinas a partir de documentos registrados na Câmara Municipal, que à época exercia o poder de executivo e judiciário. Até o final do século XX, a gente mostra essa participação feminina não só no legislativo, como na sociedade organizada através de conselhos e a criação de políticas públicas. Durante o século XVIII e XIX, a gente sabe que a mulher tinha um papel na sociedade muito diferente do atual, e isso se reflete também na documentação. Elas não ocupavam cargos públicos, por exemplo, então nós não vamos ver mulheres na nossa documentação assinando como vereadoras ou fiscais, secretárias, procuradoras, e isso se reflete também no conteúdo dos documentos, né? Embora a Câmara tivesse esse papel de cuidar da sociedade de Campinas na época, ela vai falar sempre de assuntos mais amplos, e quando cita alguns nomes, a gente percebe que a maioria desses nomes são masculinos, seja porque estão ocupando alguns cargos, ou porque são as referências, a casa do homem, nunca a casa da mulher. É muito raro a gente encontramos, mas com muito mais dificuldade e no número muito menor, essas referências. O que é embuçado? A origem vem de buço, mas a ideia é do rosto, né? Então, cobrir o buço, cobrir a face. E essa é uma denominação que tem ligado ao sistema patriarcal brasileiro. Esse sistema patriarcal brasileiro, ele vem, né, de Portugal, né, as tradições lusos, e que são tradições que exigem da mulher ser acatada, ser regrada, não falar, não sorrir, não andar na rua à noite, principalmente as brancas portuguesas. Então, isso faz com que essas mulheres tenham que viver como hoje a gente diria que seriam as freiras, né? Então, tapar o rosto para que os homens não a vissem e elas fossem cortejadas ou lançar um olhar demoníaco e possuí-los. Então, a ideia era da mulher no espaço doméstico, não no espaço público, e quando saíssem à rua, saíssem embuçadas, ou seja, com essa vestimenta. Nós estamos aí no início do século XIX, é o início do modernismo, mesmo que no Brasil muito apagado, não existe ainda o Brasil independente. Então, a colônia, que já está virando vice-reino, né? Nós já estamos nesse período aí há 2 anos com Dom João VI no Brasil. Então, esse vice-reino, ele precisa expandir. Então, Dom João VI chegando aqui com Carlota Joaquina, né? Você precisa de quê? De que as mulheres tenham sociabilidade, de que elas saiam do espaço doméstico e vão para o espaço público. E elas têm que ir para o espaço público mostrando o seu rosto, mostrando a sua beleza, para que elas possam casar com homens também doutos, financeiramente bem, né? Porque você não pode esquecer que nós estamos no período da cana-de-açúcar em Campinas. E ela é muito forte nesse período, ela gera muita economia. Então, é por isso que a Câmara fala assim, chega de mulheres embuçadas, queremos que elas se mostrem. E em 1810, Campinas, iniciando a sua vida, que não é nem Campinas ainda, aí, em 1810, eu acho que é Vila de São Carlos,
né, em homenagem a Carlota Joaquina, que acabou de chegar no Brasil com o Dom João VI, né? Então a Vila de São Carlos ela ainda não tem, ela está começando, ela precisa que as mulheres casem e façam mais campineiros. A única possibilidade que a mulher tinha para viver, ou ela era casada, ou ela era uma freira, uma madre, não tinha outra condição. Eu estou falando da mulher branca, né? Não estou falando da escrava e nem da branca empobrecida. Nem falo de Índia ainda, né? As indígenas, os povos originários do Brasil não estão muito nessa história. O que você tem em Portugal? As mulheres, desde cedo, 1500, 1600, elas vão para os conventos. E indo para os conventos, você não tem novamente a possibilidade, a mesma que eu estou falando nesse período aqui do século XIX, do início do XIX, acontece em Portugal. E nas colônias, a mesma legislação para tirar essas vestes que cobrem o rosto, elas já acontecem nas colônias, seja na África, Moçambique, Ilha da Madeira, Brasil, né? Todas as colônias vão viver essa mesma situação. Pra você ter uma ideia, o primeiro convento que nós vamos ter no Brasil é nesse período de 1600 e pouco, que é o convento de Desterro, da Bahia. Ele foi muito difícil abrir esse convento, exatamente porque aqui no Brasil eles não queriam que as mulheres ficassem nos conventos. Por quê? Essa é uma informação importante, porque nós temos pouquíssimos brancos portugueses no Brasil. Havia todo um medo de que nós nos miscigenássemos, lembram daquelas palavras de miscigenação? Que é o branco, né, copulando, transando com a indígena, não há nem amor nisso. E aí a criação de uma espécie que vão ser nós, a fonte dos brasileiros. Mas naquela época não era possível. Então, veja, é todo um processo anterior, proibindo as mulheres de ficarem nesses mosteiros, nesses enclausuramentos, porque elas precisavam aumentar o número de portugueses aqui na colônia e nas outras colônias. Se a mulher ficava viúva, ela não era quem iria tomar conta das propriedades, nem iria ser a proprietária. Normalmente, se o marido não tivesse parentes, seria algum primo, algum tio, ou até algum sobrinho dela, entendeu? Que seria quem iria tomar conta das terras. Ela acabava, vamos dizer assim, ficou viúva, o sistema de servidão que ela tinha com o marido, ela acabava tendo um sobrinho, com um parente homem que tomasse conta das terras. Quando a mulher passou a ter o seu direito de propriedade como viúva garantido, ainda assim havia muito preconceito por aquela mulher ser proprietária. Então muitos deixavam de trabalhar nas terras daquela mulher, que falava, é a mulher que está comandando, a não ser que ela tivesse um feitor de mão firme, que fosse muito cúmplice e muito companheiro em termos de trabalho, né? Caso contrário, acabavam respeitando mais o feitor do que a própria proprietária. Eles iam dar um jeito de forçar o casamento dela com algum proprietário de terra que era amigo do pai, que tinha um filho, etc. e tal, para que aquele senhor, que de repente ninguém se sabe se o falecido ou não era essa a intenção, mas ele dizia, não, nós éramos muito amigos, então eu vou assumir também a administração da sua fazenda. Ela acabava deixando a menina, a filha, num sítio chamado Sítio Quilombo, que era, na verdade, como se fosse um refúgio para não necessariamente as mães, mas os filhos. Ela retornou, ela queria ter contato novamente com a sua filha, só que exatamente nesse momento já não estava mais acontecendo um caso de maltrato, já estava sendo mesmo ameaça à sua integridade física, ela estava recebendo ameaça de morte e o marido estava ameaçando de levar a filha consigo. Por isso que ela foi procurar, caso extremo, ela foi procurar a Câmara pedindo esse requerimento para que assim o juiz pudesse atuar em seu favor. E para ter certeza de que realmente ela seria ouvida, ela acabou noticiando ao juiz que o marido tinha cometido um assassinato. Embora, com certeza, ele estivesse bem protegido, já que se ele estava na casa do tenente-mor, se ele tomava conta das tropas, etc. e tal, ele já tinha um cargo de confiança.
Mas assim mesmo, pela notícia do homicídio que ele já havia cometido, a Câmara Civil na posição de tomar medidas. Mas até hoje não fica esclarecido se essas medidas de prisão foram por conta dos maus tratos, por conta de ameaça à integridade física da Maria Jacinta ou por conta do homicídio que ele havia cometido. Quais as mulheres que nessa época eram presas, né? As prostitutas, as escravizadas e também as mulheres que sobreviviam ao adultério aos quais o marido não conseguiu assassinar. Por alguma razão externa, essas mulheres que sobreviviam, elas eram encarceradas pelo crime de adultério. A cidade com certeza trazia um patriarcado muito forte, uma época feudal assim muito persistente, embora já tivesse atravessado o feudalismo, no qual a mulher ainda continuava sendo vista como objeto, no qual muitas mulheres ainda estavam escravizadas e as que conseguiram a sua liberdade, ainda assim também eram tratadas discriminadas, né? E fora as outras mulheres que, como eu te falei, que conseguiam sobreviver, que eram as adúlteras, né? Que conseguiam sobreviver aos crimes de contra-honra. Não havia qualquer separação, ficava mulheres, homens, crianças, todos juntos, em condições totalmente insalubres, em condições totalmente precárias, até mesmo de alimentação, até mesmo de preservação da vida. Na própria cadeia já havia justamente, quanto mais for o estado de vulnerabilidade, pior vai ser o estado no qual a mulher é submetida à violência. Então imagine todas as violências que essa mulher era submetida. Nessa época os estupros eram muito comuns e muito naturalizados. Fechava-se os olhos para crimes bárbaros, infelizmente. Esses lugares onde as lavadeiras faziam isso, não só em Campinas, como isso é uma regra geral dos costumes, e é até muito anterior a esse período, esse lugar é um lugar da sociabilidade urbana. Essas mulheres levavam roupas, levavam as crianças, inclusive, para lavar, os bebês, enfim, e todas ficavam no mesmo espaço. Nesse espaço, elas batiam a roupa na pedra ou, enfim, aonde era possível. Era um trabalho manual muito difícil, penoso, porque as condições climáticas, às vezes eram, né? Ou a água, muitas vezes, no Campinas tem um problema muito sério, que é a insalubridade. Nos documentos que eu li, há muitas vezes uma palavra que hoje não é comum, chamada miasmas fétidos, que é a água suja. Uma das possibilidades dessa documentação de fiscalizar o lugar poderia ser por conta da água não estar em condições de uso, e era fundamental porque ali se lavava a roupa do senhor, da senhora, né? Então não era só a roupa da população mais empobrecida. Você tem vários chafarizes, que é o lugar onde você toma água, né? Aqui em Campinas nós tivemos vários lugares, então eles não são esses lugares, exatamente porque nesses você vai lavar a roupa. Uma outra variável que eu acho que pode acontecer é que talvez, isso que eu estou falando, era um dos poucos lugares em que as mulheres se encontravam, era uma reunião social lavar roupa. Outra, era uma condição econômica. As mulheres tinham um poder econômico porque elas cobravam a lavagem de roupa, porque aqui nessa região, nessa época, ainda você tem muito o tropeirismo, que é o sujeito que vem do sul, passa por Sorocaba, passa por Campinas, Mogi Mirim, vai sair em Franca, cai em Goiás ou cai em Minas Gerais. Esse é o caminho que Campinas percorre. Então esse tropeiro que chega aqui, às vezes ele se instala nesse período, mas muitas vezes ele está indo embora. Então ele precisa da roupa limpa, ele precisa de asseio, mas é provável que ali também gerasse alguns conflitos, algumas fofocas. Quais eram as profissões que as negras tinham? Então, elas eram as que lavavam, elas que vendiam os doces na rua, porque você começa a ter
uma mudança das mulheres de ganho. Muitas vezes elas vão vender ou vão lavar roupa e o dinheiro vai para o seu senhor. Mas já começa a haver a possibilidade dela ter o seu próprio sustento, né? Então, normalmente são essas mulheres. É importante dizer uma coisa, as mulheres brancas, elas não poderiam fazer trabalhos manuais, né? Havia legislações, inclusive, que proibiam as mulheres brancas de fazer isso para manter o status da mulher branca. Quando eu digo branca, não acreditem na cor branca, eu estou dizendo a condição social, porque os portugueses de origem, eles são mouros, eles são mais morenos, inclusive. Mas a ideia é manter esse status. Então, quando uma branca empobrecia, seja porque o marido morreu e não sabia escrever, porque normalmente eram analfabetas, esse ganho muitas vezes passava ou para os irmãos ou para o próprio tabelião, né? Havia muito isso. Então, elas ficavam desenganadas e não tendo dinheiro, elas só podiam fazer esses trabalhos que a gente está falando, de ir à rua, de fazer uma compra, de lavar uma roupa, à noite, no escurecer, porque aí no escurecer ninguém as via, né? Então, o trabalho manual é trabalho de escravo. Até hoje tem muito disso. Quando Dom Pedro estabelece essas escolas de primeiras letras, ele está tentando dar educação para o reino dele, né? E veja, em 1827 sempre você tem que ver a história, o tempo histórico. Em 1827 você está já há 5 anos no Brasil, Brasil mesmo, né? Se bem que império, você muda de Brasil colônia para Brasil império, as condições são as mesmas, são os mesmos portugueses no domínio. Mas Dom Pedro I, ele queria estabelecer a educação, a alfabetização, e aí então cria esse decreto. O problema é que esse decreto ele não anda muito, porque não basta você fazer o decreto, você tem que fazer as condições escolares, né? E educação é muito cara, sempre foi, e demora muito para ver o resultado. Então, não havia ainda nenhuma, não era só na educação, qualquer problema que houvesse na cidade tinha que ser reportado. A Câmara fazia um papel importantíssimo. Isso é importante também para os historiadores trabalharem, né? Ela é o ponto, o cerne, onde você tem toda uma documentação escrita em atas registradas, né? E os que podem dar o aval dessa situação. Então, não era só educação. Mas, basicamente, durante muito tempo, perdurou essa perspectiva de entregar esses relatórios às câmaras. O Custódio e a Jacinta Rosa, hoje, inclusive, são nome de ruas no Parque Industrial. Eu fui lá, tive curiosidade de ver se havia alguma homenagem a eles, e a Câmara fez essa homenagem. Então, o Parque Industrial tem o nome desses 2 primeiros professores que a gente tem aqui. Agora, vai mudando conforme a legislação. A experiência de educação aqui em Campinas é muito ligada a uma iniciativa particular, e é isso que eu digo no meu trabalho. Você vai ter essas escolas de primeiras letras, mas não são escolas. São aulas com preceptores, poucos alunos, né? Não há ainda uma edificação. Ele foi professor de desenho no Colégio Florence, né? Que era da esposa dele, essa alemã, a Carolina. Isso aqui só vai acontecer a partir de 1850. Era muito difícil ser negro aqui em Campinas, até porque cada senhor tinha 70, 100, 400 escravos, às vezes, era muito. Mas há uma coisa que acontece que não está nesse período, é um pouquinho depois, que é a escola dos irmãos Cesarino. Então, Antônio Cesarino, olha que interessante, ele vem de Paracatu do Príncipe, em Minas Gerais, ele não é estrangeiro. Lá em Paracatu do Príncipe é o lugar da Chica da Silva, que as negras são empoderadas lá. E tem educação, porque onde tem dinheiro tem possibilidade de instrução formal. E aí o Antônio Cesarino vem de Paracatu para Campinas e funda a escola dele, do Antônio Cesarino. E as irmãs Cesarino, as filhas dele, né, a mulher dele e o filho vão trabalhar nessa escola. E ele era negro mesmo, né? Vocês podem encontrar, às vezes, algumas imagens dele ou do filho depois,
que também é Antônio Cesarino Filho. Essas meninas, elas são professoras nesse período aí de 1860, 70. Elas dão aula para, claro que não é uma elite, mas é a população branca, principalmente esses que estão chegando e que estão conseguindo algum dinheiro. As meninas são professoras e são mulheres negras. Eu vi um estudo em que uma pesquisadora, ela vai estudar a escola do Antônio Cesarino, das irmãs Cesarino, e aí ela chega nos óbitos da nossa casa de misericórdia, né, que é a Santa Casa, a maternidade hoje, e nos óbitos aparecem as duas filhas do Antônio Cesarino, profissão, né, das que morreram, empregadas domésticas. O que nos leva a supor o seguinte: enquanto Antônio Cesarino estava lá no comando, elas eram professoras. Quando ele falece, né, as meninas não conseguem mais manter a escola, e aí elas vão ter que ser empregadas domésticas. Claro que elas teriam uma remuneração, até porque eram professoras, não são escravas, né, são livres, e elas vão competir com as domésticas brancas. Então, olha como é que cai a situação, o nível delas. Diferentemente do irmão. O irmão vai ser um grande, inclusive médico. É impressionante a diferença entre a ascensão do filho e das filhas. A economia que traz a educação, que traz a emancipação, primeiro dos negros e depois das mulheres. As preceptoras que vêm para o Brasil, elas são europeias e elas vão para a casa dos senhores. Há um livro muito interessante que chama Os Meus Romanos, de uma preceptora, eu até tenho aí, chama Ina von Binzer. Ela vem para cá e ela vai ser preceptora. Porque a educação da preceptora não é só o ler, escrever e somar e contar. É a educação total. É como que se senta, a perna, como que se come, os pratos, os copos. Então, é uma educação integral que a preceptora tem que fazer na casa. Ensinar a tocar piano, ensinar a declamar. Então, a preceptora ela tem um papel fundamental, mas são para poucos. Então, o senador Vergueiro, que foi um homem extremamente rico, da fazenda Ibicaba, a Ina von Binzer foi ser preceptora lá, né? Mas aqui em Campinas, quando você olha no jornal, quem vai se oferecer para ser preceptora? As meninas que vêm de fora, que vão para as colônias, né? As antigas plantations, né? Que vêm para cá para trabalhar a troca e ver que o dinheiro não acontece, né? Porque o imigrante é tratado como escravo, porque o patrão está acostumado com sova, laço e tronco, ele não consegue. O sistema de parceria, não tem parceiro, né? Então essas meninas vão aqui para Campinas, saem das fazendas e vão ser muitas vezes preceptoras, porque elas sabem ler e escrever, né? Então muitas vezes vem de fora a preceptora, mas outras oriundas da própria imigração europeia, que vem fugindo, né? Da política, do liberalismo. Não são só os empobrecidos imigrantes que chegam em Campinas. Você tem muitos que nem vinham para Campinas, né? Eu tenho o diário da Ana Kupfer, que ela conta que uma boa parte não queria ficar em Campinas, queria ir para a Argentina. E aí no caminho as pessoas demovem essa ideia, dizem, não, vá para Campinas, é melhor, chega por Santos, né, rápido. Campinas, ela tem um primeiro momento que é colonial, Campinas colonial, que é a cana-de-açúcar, que traz muito dinheiro para Campinas. É um engano dizer que Campinas nasce com o café. Não, quem dá o suporte para o café é a cana-de-açúcar, né? Em 1820, se não me engano, tinha mais de 80 moendas em Campinas. Então, a cana-de-açúcar faz com que Campinas tenha solo para que o café chegue, que o café é imperial. E aí, o professor Antônio Lapa, da qual eu me privei de ter amizade, de trabalhar com ele, algumas cartas a gente trocou depois, ele dizia assim, a Campinas imperial dá lugar depois à burguesia industrial. E a burguesia industrial, então você tem a Campinas colonial, que é a cana-de-açúcar, Campinas imperial, o café, que dá a riqueza total, e prepara solo para que os imigrantes cheguem aqui para a burguesia industrial. Então, o que a burguesia industrial vai precisar? De trem, né? De escolas boas, por isso que também eles fundam, né, as escolas, a escola alemã, o Rio Branco hoje,
né? A escola portuguesa, a escola... Enfim, você vai ter muitas... E o próprio Colégio Florêncio, ele tem uma ascendência alemã. São escolas incipientes. A deles, não. Né? A de Campinas, das meninas, o Colégio Florêncio da Carolina Florêncio, as irmãs do Santos Dumont estudaram lá. Carolina era protestante. Eu cheguei, inclusive, a Florença procurar o túmulo dela e não achei, porque eu procurei para fora e ela está enterrada num cemitério protestante. Mas ela tinha que esconder, entre aspas, isso, as 7 chaves, porque se via com maus olhos os protestantes. A estrangeira, ela não poderia fazer escola para meninos. E a escola tinha que estar, no máximo, 2 quadras de uma igreja católica. Mas as mulheres eram obrigadas a ficarem só com meninas. Então, é um colégio em que ela é um colégio de elite. Uma aluna pagava a professora que vinha de fora, da França, da Alemanha. Ela ia buscar essas professoras fora, né? Mas Maria Monteiro, a Zica Monteiro, né? Ela foi descoberta no colégio, ela era aluna do colégio. Dom Pedro II vai lá e escuta, né? Porque ela tinha execução de alunas com pianos a 4, 8 mãos, 3 pianos tocando, 4 pianos junto, elaborando uma música clássica. Então Dom Pedro II vê Maria Monteiro lá, ouve uma garota, acha maravilhoso, volta lá, busca a imperatriz, a Teresa Cristina, para ouvir, volta no colégio, ele fica impressionado com a Maria Monteiro, dá uma bolsa de estudos e a Maria Monteiro sai do Colégio Florêncio e entra na Itália, num curso em Milão, se não me engano, e nesse curso ela já entra na 2ª turma, de tão avançada que era em canto lírico. A mulher era para estudar apenas como um verniz para a sua educação. Ela continuaria com um objetivo que está lá na colônia, no Brasil patriarcal, que é de procriar. Mas agora ela iria procriar, ela iria cuidar. A noção de maternidade vai ser dela. Então vai sair a negra escrava, né? E ela entra, então ela precisa no refinamento educativo. Para você ter uma ideia, em 1838 chegam as primeiras levas de piano em Campinas através da Banguê, que são carroças que vêm lá de Santos. Então a pianolatria que vai dominar o século XIX em Campinas, ele só chega aqui em 1838. Mas por que vem piano para cá? Quem toca piano nessa época? As mulheres, né, brancas, que precisam ter essa educação mais esmerada para serem mães de família, não para serem vereadoras. Então elas vão cantar bem, elas vão declamar bem, então a literatura faz sentido. Mais para frente a Júlia Lopes vai começar a escrever, né, nos jornais aqui de Campinas. Ela era de fora, mas passou a infância em Campinas. Não são muitas as negras que têm essa desenvoltura de Chica da Silva, até porque ela casa com um homem muito rico e o poder dele é tão grande que ele dá essa liberdade a ela, mas não são muitas. Minas Gerais é bem diferente, porque veja bem, de novo eu volto, a questão da passagem. Aqui é uma terra de passagem, então nessa passagem, aqui é um lugar muito pobre no começo, é muito feio. Você vê, você lê o Coronel Quirino dos Santos, eram casinhas desagradáveis, era um lugar feio demais. Ali o Lago da Santa Cruz era onde que eles paravam com os burrinhos, e aí lavavam as roupas, provavelmente ali tinha um lugar de lavagem, você tem ali a encosta do córrego, né? Mas veja, eles estão indo para lá. E economicamente, nós temos um enriquecimento muito grande no século XVIII de Minas, né? Então, Minas Gerais, e quando eu digo Minas Gerais, não é Minas Gerais todas, eu estou falando de Ouro Preto, de Sabará, Congonhas do Campo, enfim, Tiradentes, São João del Rei. Esses lugares era possível a negra se destacar porque corria-se muito dinheiro, né? Esses portugueses que não queriam abrir mão do ouro, eles se apaixonavam por essas negras lindas, mulheres muito bonitas. A arcada dentária da negra, ela é muito forte. Então, às vezes vocês veem novelas ou filmes que mostram as mulheres brancas com 40 anos, com todos os dentes. Isso
uma fantasia, poucas conseguiam, a maioria já estava, principalmente porque a cana, os doce de abóbora, de laranja, de cedo, a gente tem esse depoimento que os viajantes falam, de cedo as mulheres brancas perdiam os dentes, ficavam com cárie, né? A negra não. E a negra andava para cima e para baixo, ela cuidava da criança, ela cuidava da comida, ela está sempre esbelta, uma dentadura bonita, né? Um rosto bonito, isso encantava os homens, né? E aí muitos deles começavam a ter uma relação sexual ou amorosa, né? Não queriam largar sua negra, e aí muitas vezes essas mulheres conseguiram conquistar liberdade para serem mulheres de fato. A grande mudança que a gente vê aí nessa documentação começa a partir das mulheres ocupando cargos de vereadoras. A gente já está aí no século XX, a partir de 48, quando a gente começa a ter essas mulheres, especialmente quando elas ocupam um cargo como titular, já nos anos 60 para 70, que a documentação vai começar a se voltar um pouco mais para as questões da mulher, das questões de gênero, procurando transformar um pouco essa sociedade para acolher melhor as mulheres no campo profissional, na educação e as próprias especificidades do gênero feminino. Já começar a criar neles essa cultura, né? Principalmente falando da desigualdade de gênero, da questão da violência, das reflexões para essa juventude que está iniciando. Então eu acho de extrema importância esse início de começar já, não só com as meninas e meninos, mas já começar já desde os pequenininhos, trazendo para eles essa importância, né? De estarmos assim todos pelos direitos iguais, vamos dizer assim. O 8 de março muitas vezes é visto como uma data comemorativa e a gente tem percebido cada vez mais que tem se pensado, usado essa data para refletir sobre o papel e os direitos da mulher. E nos anos 90 isso ainda estava bastante em construção e a vereadora faz essa proposição de criar a Semana da Mulher, usando o dia 8 como a baliza ali, para criar algumas atitudes, alguns eventos na Câmara para conseguir colocar palestras, exposições e realmente debater esse espaço. A Câmara ela tem também essa função de lugar de debate e lugar onde a população pode participar. A partir do momento que a Câmara também abre esse espaço para falar sobre o direito da mulher, ela está trazendo esse debate tanto para o legislativo quanto para a população. Porque a ideia da Semana da Mulher era abrir realmente para a população participar desses eventos, usar a Câmara como um palco para eventos que debatessem esse tipo de assunto. Então, é um recado de que a Câmara estava tanto percebendo esse momento do debate, mas também convidando a população a participar dele. Não é um momento de comemoração, mas sim de reflexão e quantas coisas, enquanto nós mulheres já avançamos e precisamos avançar cada vez mais. Por isso a importância das políticas públicas, de movimentos sociais, da união feminina para que a gente possa conseguir avançar cada vez mais com as nossas leis. O primeiro recado não desejamos mulher fora do mercado de trabalho. Mas, para não ir contra a Constituição, que dá direitos iguais a todos, então a mulher vai para o mercado de trabalho? Ok, mas a mulher vem para o mercado de trabalho de preferência solteira. Se tiver filhos, ela já vai saber que os horários que ela vai ser submetida ao trabalho, ela vai ter que ter alguém para olhar esses filhos. E no caso da mulher estar gestante, ela tinha que apresentar nessa época um atestado de que ela não estava. Porque se ela estivesse, ela não seria nem contratada. E se ela engravidasse durante o período que ela estivesse trabalhando, ela seria demitida. A gente sabe que a moção é uma ferramenta da Câmara para poder trabalhar com questões fora da Câmara, especialmente quando a gente fala de atingir outras esferas como a federal. Não caberia à Câmara para poder legislar sobre isso,
Então ela pede para que parem de pedir o atestado de não gravidez. Era uma prática muito comum que as empresas, antes de contratar, procurassem saber se a mulher estava ou não grávida. E até hoje a gente percebe que em entrevistas de emprego acontecem essas perguntas sobre você tem filhos, com quem você deixa seus filhos, quando na verdade a criação de uma criança deve ser partilhada pelos pais, né? Tanto pelo pai quanto pela mãe. Essa moção ela vem olhando para um direito da mulher como uma profissional que não pode ser preterida nos empregos por conta da gravidez ou de ter filhos. Então é uma preocupação realmente muito recente, que só vem mesmo a partir dos anos 90. Claro que vinha sendo discutida essas questões de gênero, as questões do direito feminino há muitos anos. Desde o século XIX a gente tem escritos feministas, mas a prática desses eventos, desses direitos, eles são muito recentes. A mulher anteriormente tinha que fazer teste para comprovar que ela, né, não estava grávida. Ainda bem que nós avançamos essas políticas e é lamentável que precisou ter uma lei para que isso não pudesse existir mais. É lógico que ainda existem algumas coisas, pensando no poder privado, na questão do trabalho, que enquanto direito da mulher precisamos ainda avançar. Nós tivemos 2 mandatos do Partido dos Trabalhadores, a Wanda Russo, que criou o Conselho da Mulher, e a Maria José Cunha, que também trabalhou muito a organização a partir das mulheres negras, dos negros, da consciência dessa maioria que se torna minoria na participação. A criação desse conselho foi de extrema importância, né, dos avanços das políticas públicas para o município de Campinas. Então é uma organização de um colegiado de mulheres onde a gente luta pela questão do direito das mulheres, né? Onde a gente desenvolve e também pela luta pelas mulheres no nosso município, né? Onde tem a fiscalização das pautas, né, da mulher. Então a gente vê que a criação desse conselho traz um ganho para a questão das políticas públicas aqui do nosso município. A sociedade civil ela traz para a gente essa demanda, né, das suas necessidades. Então para o poder público, e por isso que a gente vai construindo em conjunto, né, as questões pela questão das mulheres. Então a gente vê a necessidade da população, da sociedade civil, e aí a gente vem aqui para dentro do poder público vendo que a gente para poder executar as necessidades que elas trazem. A gente tem na Câmara um acervo muito grande de retratos, desde o século XIX, pinturas de várias pessoas que passaram por aqui, vários ex-vereadores, ou mesmo personalidades da cidade que foram importantes no desenvolvimento da cidade. Então, era comum que a Câmara usasse as fotos e os retratos, antes de haver fotografias, para fazer homenagens a algumas personalidades. Tanto que em 1956 é criada a Galeria de Presidentes, em que todos os presidentes que passaram dali para frente, desde 1948 até os dias atuais, têm seu retrato colocado nessa galeria. E a gente não tinha muitas fotografias de mulheres, imagens de mulheres entre esses homenageados, tanto lá no século XIX, quanto a partir do século XX, a partir de 48. Então, a Galeria de Vereadoras, ela é uma forma de homenagear e mostrar que, sim, as mulheres agora fazem parte da política, sempre fizeram parte da sociedade, mas que elas têm conseguido permanecer cada vez mais públicas. Diferente do que a gente via lá no século XIX, de ocupar espaços privados, a mulher está ocupando espaços públicos e lutando pelos seus direitos. Então, a criação da galeria em 99, ela marca tanto esse espaço da mulher nesse momento, quanto também a história dessas mulheres que fizeram parte, que construíram esse caminho. Hoje em dia, esse preconceito não existe mais na lei, mas é muito comum as empresas terem esse tipo de preconceito. Ah, mulher tal, mas você tem família, você tem filhos, pretende ter filhos. É muito comum
as mulheres comentarem nas suas entrevistas de admissão esse tipo de coisa. Me conta um pouco sobre você pretende ter filhos, você é casada há muito tempo, qual a idade? Então já há essa sutil discriminação contra a mulher. Essa criação dessa questão das leis, dessa questão da construção mesmo do conselho, é um espaço onde as mulheres vão, que muitas das vezes é silenciada, então através desse coletivo e dessa construção que essas mulheres vão ganhando vozes e colocando aí suas pautas em ação. Os conselhos é um caminho, mas nós precisamos uma participação política maior. E é um momento. É o momento de nós estarmos juntas, defendendo a vida. A economia, ela é fundamental. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão na atualidade, porque a gente está falando lá de muitos 200 anos atrás. Você, mulher, preste atenção. Se você quiser ser emancipada de tudo que existe, estude. Ascenda economicamente. Geralmente quanto mais você estuda, melhor você fica economicamente. Nunca pare de estudar. Eu sempre digo, quando eu termino essas conversas, que a melhor arma para uma mulher se igualar, né, ter equidade, é através da educação. Por mais que o direito ao voto feminino venha desde os anos 40, 30, 40, a gente só tem uma quantidade pequena de mulheres ocupando. Então, se a gente compara com o acervo de fotografias da galeria de presidentes, ou mesmo o acervo total da Câmara, elas ocupam um espaço ainda muito pequeno, porque ainda é uma dificuldade para a mulher ocupar esses espaços, esses cargos. Embora hoje a gente viva um momento em que isso é cada vez mais falado, em que cada vez mais a gente tem esforços como as cotas para cobrir esses cargos, ainda é um número muito pequeno. Mas sim, ele acaba representando uma homenagem e um lembrete, um convite à reflexão de qual é o espaço da mulher na sociedade atual.